Muito bem. Então, iniciando aí essa vivência desprogramando as dívidas. Então, embora eu percebo que algumas pessoas, pelo que eu li, né, do formulário, nem todos aqui estão realmente, acredito que com dívidas, mas com, às vezes, aí com alguma limitação financeira. Então, a gente vai trabalhar as energias disso. Algumas vezes eu vou falar, eu vou usar o termo, às vezes, dívida, mas às vezes eu vou usar o termo limitação financeira para ficar um pouco mais amplo, tá? Então, bom, então primeiro o que são essas dívidas, essas limitações financeiras? Isso é um sintoma de algo que não está funcionando, tá? Então, assim como quando, por exemplo, a gente tem alguma doença, algum desconforto, é uma forma do nosso corpo mostrar que aquilo não está funcionando, tem alguma coisa que não está funcionando bem. A dívida é a mesma coisa, tá? Então, é alguma coisa que precisa ser mudada, alguma coisa que precisa ser revista na sua vida, para que essa limitação financeira vá embora, tá? Então, também contando um pouquinho para vocês, que essa questão, eu passei por uma dívida também, então eu sei como que é isso. Então, quando eu fui fazer a minha transição de carreira, né, para realmente viver das terapias energéticas, eu acabei ficando com uma dívida, porque no início eu não conseguia cobrar pelo meu trabalho e eu comecei a investir em diversos cursos. Então, eu tinha um dinheiro reserva, meu dinheiro foi embora com uma velocidade muito rápida e eu também não tinha retorno financeiro, então eu não conseguia cobrar pelo meu trabalho. Então, realmente chegou um momento que a conta não fechou. E eu não sei vocês, né? Mas só da gente pensar na palavra dívida é uma energia muito pesada, muito pesada. E eu ouvi muito dos meus pais aquela coisa de que a única coisa que você tem é o seu nome. E aí aquela coisa, né? E aí vem quando você tem uma dívida, é aquela coisa, eu perdi o meu nome. É muito pesado. Então eu passei um tempo em que eu era dívida. Eu ia andando pelos lugares, parecia que as pessoas iam saber, elas iam saber que eu tinha uma dívida. Parecia que estava escrito SPC Serasa na minha testa. Era assim que eu me sentia. Então, quando isso acontece, o que a gente faz? A gente coloca cada vez mais energia naquilo. E aquilo, quanto mais a gente coloca energia em algo, aquilo cresce. Então, minha dívida só aumentava. Só aumentava. Porque o meu foco estava na dívida. Meu foco estava naquilo. Eu acordava, ia dormir pensando na dívida e pensando que eu não ia. E eu, de verdade, eu pensava que eu não ia conseguir sair daquela situação. Porque eu não conseguia cobrar pelo meu trabalho. E aquela coisa eu ficava pensando assim, e aí quando eu conseguir começar a cobrar pelo meu trabalho, eu vou ter poucos clientes e vai demorar isso, aquilo outro. E eu ficava presa naquilo, presa na limitação, acreditando que eu não ia conseguir sair dessa dívida. E aí realmente foi um momento que eu comecei assim, tudo que eu via de conteúdo, de livros sobre prosperidade, eu fui ler, fui estudar muito. Então, assim, fiquei imersa nisso. E aí eu comecei o que me ajudou muito, né? É claro, todos esses estudos. E também acompanhei muitas histórias de pessoas que conseguiram realmente sair das dívidas. E dívidas muito maiores do que a minha. Minha dívida era em torno de 30 mil, alguma coisa assim, tá? E aí eu comecei a perceber de uma forma assim, mudar essa crença, né, sobre a dívida, de perceber que muitas pessoas que hoje têm sucesso, têm prosperidade financeira, elas já quebraram alguma vez, elas já tiveram uma dívida. E muitas vezes a gente adquire essas dívidas o quê? Arriscando. E foi o que eu fiz, eu adquiri minhas dívidas o quê? Arriscando.
investindo em curso, investindo na minha nova carreira. Deixa eu ver aqui que é... também amo você, Sandrinha, gratidão. Então, aí hoje também, embora naquela época eu não tinha isso, não tinha ouvido ainda esse termo, algo, como eu falei assim, falei que essa energia da dívida, quando a gente fala dívida, é muito pesado, porque carrega tudo isso. Muita gente tem um ponto de vista de que tudo que tem é um nome, e não tudo que você tem é você. Tudo que você tem é você. Tudo que você carregou, todo o potencial, tudo que você trouxe de aprendizado na sua vida inteira é o que você tem. Se você tem uma dívida, se você perde tudo, você não perde você. E com você, você pode reconstruir qualquer coisa. Percebe? Então, dívida é uma palavra muito pesada. Então, eu ouvi um termo que se vocês quiserem aderir, eu acho bem interessante, que é investimentos passados. Então, se você tiver uma dívida, você não tem mais uma dívida, você tem investimentos passados. Foram coisas que você investiu no passado, não importa se fala assim, mas eu adquiri essa dívida, sei lá, comprando roupa, fazendo uma viagem, reformando a minha casa, comprando um carro, seja o que for, foi um investimento. Nem que você tenha gastado do seu dinheiro indo comer em restaurante, você investiu em momentos de prazer, em momentos que você estava com as pessoas que você gostava, você investiu em roupas para você se sentir bem, para você estar confortável. Então, foram investimentos passados que você fez.